Com certeza já te mandaram sair da caverna, mas nunca te explicaram corretamente o que significa a alegoria da caverna de Platão. Então hoje você vai entender de uma vez por todas o que é que Platão quer dizer com essa história. Platão, o grande filósofo ateniense, escreveu diversos diálogos sobre os mais diversos temas, da metafísica à epistemologia, à gnoseologia, à ética, à política, enfim. E a sua obra magna, a sua principal obra, que, de certo modo, é uma obra de filosofia por excelência, é a República. Por que eu digo que é uma obra de filosofia por excelência? Porque ela aborda a filosofia do começo ao fim. Ela começa com uma investigação sobre o que é o bem, sobre o que é a justiça, né? Ou seja, um traço da ética, um aspecto da ética. E depois a obra trata de temas mais profundos, como a natureza da alma humana, e mesmo como a natureza da realidade de modo geral. O que é a realidade e se existem realidades não sensíveis, não empiricamente verificáveis, que são propriamente os objetos da metafísica. Até o final, outros diversos temas são tratados, como o governo ideal, a educação ideal para os governantes e para os cidadãos, e mesmo a psicagogia, ou seja, o destino, o rumo, o caminho das almas. E no livro 7 dessa obra, Platão expõe a sua tão famosa alegoria da caverna, em que ele vai nos contar uma história. Ou melhor, Sócrates vai contar para o seu interlocutor, Glauco, uma história de homens que viviam acorrentados, presos no interior de uma caverna. Nessa caverna, esses homens eles só conseguiam ver o reflexo de imagens. Eles conseguiam perceber que havia uma fogueira ao longe, e essa fogueira iluminava certos corpos que projetavam as sombras na parede da caverna. Essas sombras eram as únicas coisas com as quais esses homens presos tinham contato. Eram as únicas coisas que esses homens conheciam. E é óbvio que essa situação gera uma profunda incerteza, uma profunda dúvida sobre o que é o mundo e sobre o que eles mesmos veem. E vários questionamentos surgem, né? Então eles ouvem barulhos e eles não sabem muito bem quem produziu esses barulhos, como esses barulhos estão sendo produzidos, por quem, o que, né? Se as sombras são as responsáveis por isso, ou se pelos objetos cujas sombras estão sendo projetadas, enfim. Então muitas confusões, muitas incertezas são criadas a partir dessa observação limitada da realidade. Só que em certo momento Sócrates pede para que imaginássemos se por acaso eles forem libertos, o que é que aconteceria com um deles? Então, se um desses homens fosse liberto e ele conseguisse, né, rastrear de onde as sombras iam vindo até chegar à superfície e sair da caverna, em primeiro lugar ele sentiria dificuldade de olhar a realidade tal como ela é, né? Como fala Platão aqui no livro 7, e no caso de o forçarmos a olhar para a luz, não sentiria dor nos olhos e não correria para junto das coisas que lhe era possível contemplar, certo de serem todas elas mais claras do que as que lhe então apresentavam. Ou seja, a princípio, se alguém se liberta e consegue ver a realidade mesma, a primeira coisa que ela faz é tentar retornar para onde ela estava. Não porque a nova e verdadeira realidade observada não fosse verdadeira, mas porque a luz seria tão forte que incomodaria os olhos daquele que vê. Então ele buscaria repouso naquilo que ele já conhece, naquilo que ele está acostumado. E aí é necessário que o homem se habitue a olhar as coisas como elas são. É necessário que ele crie o hábito, aos poucos, de contemplar a realidade. Novamente, Sócrates diz, precisaria, creio, habituar-se para poder contemplar um mundo superior. De início, perceberia mais facilmente as sombras. Ao depois, as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos e, no rasto deles, o que se encontra no céu. E o próprio céu, porém sempre enxergando com mais facilidade durante a noite à luz da lua e das estrelas do que de dia ao sol com todo o seu fulgor. Ou seja, o indivíduo liberto da caverna, ele precisa se habituar aos poucos com a realidade, porque a realidade, a verdadeira realidade, tem uma luz muito forte. A verdade, ela às vezes nos cega pelo brilho da sua luz, né? O que exige da gente maturidade, o que exige paciência para aos poucos podermos contemplá-la. Então, a alegoria da caverna está neste ponto. Mas o que é que ela quer dizer de fato? Olhando o conjunto da obra e olhando a filosofia de modo geral, e aonde essa alegoria se encontra na República, Platão está descrevendo clássica distinção entre a realidade sensível e a realidade não sensível, ou as formas, as ideias, e o modo alegórico, obviamente, como os indivíduos, como os sujeitos, como os filósofos
podem sair das sombras do mundo sensível para a realidade do mundo imaterial, né, que é eterno, que é divino. Então Platão, conforme a sua teoria das ideias, afirma que a realidade sensível que a gente experiencia com os nossos sentidos, ela é efêmera, ela é contingente. Ela não é a realidade de fato, a realidade essencial que fundamenta a realidade que a gente experiencia. Na verdade, existe um outro aspecto da realidade, as formas, as ideias, né, que são entes imateriais, eternos e divinos, que servem de essência e fundamento para tudo quanto existe. Né? E que, diferente das coisas que a gente tem experiência material e sensível, não são contingentes, não são efêmeras, não mudam, são eternas, são de sempre e para sempre. E a saída do indivíduo da caverna é justamente a elevação da nossa consciência, da nossa inteligência para essas realidades eternas, imateriais e divinas. Então, muito provavelmente, você deve ter escutado que a saída da caverna é, na verdade, uma libertação da alienação, da opressão, e aí as pessoas, elas conseguem não ser alienadas e ter um pensamento crítico. Não. Isso é uma explicação completamente boba, na verdade, da alegoria da caverna e muito simplista. O que Platão está dizendo é que existem entes metaempíricos, metafísicos, que só podem ser apreendidos com uma investigação rigorosa e com um esforço intelectual profundo, capaz de captar certas realidades que não são materiais, mas que são inteligíveis, que são apreensíveis apenas com o intelecto. E que, em última instância, por causa das suas propriedades, ou seja, por causa da sua natureza, porque são divinas, eternas, imateriais, necessárias, elas são causa e fundamento do mundo material sensível que a gente vive. Ou seja, existem intérpretes que têm uma visão dessa alegoria um pouco mais céticas, não tão metafísicas, por assim dizer, né? Que é o caso, como é o caso do Casertano, que diz que sim, na alegoria existe uma contemplação de um valor superior que é representado pelo Sol, que é o bem, só que ele funciona apenas como um valor axiológico e não necessariamente metafísico, né? Eu discordo dessa interpretação, ela não me parece a mais apropriada nem com a filosofia de Platão e nem com o próprio texto, como a gente vai ler daqui a pouco, e nem com outros intérpretes que propõem, eu acho, interpretações mais precisas, que é o caso da escola de Tübingen Milão, né, com Horkheimer, com o Conrad Geiser, com Giovanni Reale, o Vittorio Hüsler, enfim. E mesmo outros filósofos como Gadamer, que com sua hermenêutica consegue chegar numa interpretação aproximada dessa escola. Né? O que Platão está dizendo é justamente isso. A realidade fora da caverna é justamente esse aspecto do ser, né, esse aspecto do real, que é meta-empírico, que é metafísico, que é imaterial e só pode ser apreendido com a inteligência. E no topo, né? E no topo, no céu, está o Sol, que ilumina a tudo, né? Que não só ilumina, mas que dá vida, que corresponde na concepção metafísica de Platão à ideia do bem. Então, para Platão, é a ideia do bem, né, que a escola de Tübingen Milão proporá a interpretação a partir das doutrinas não escritas de Platão, vai dizer que é o princípio metafísico fundamental, o uno bem. Ele é causa do ser das coisas e é causa da cognoscibilidade das coisas. Ou seja, existe um ente metafísico fundamental que produz, que causa, que fundamenta toda a realidade e que permite que ela seja cognoscível, que permite que ela seja apreensível intelectualmente. Esse princípio fundamental, ele é ao mesmo tempo metafísico e ético axiológico. Ou seja, ele ao mesmo tempo que garante ser, ele garante um paradigma ético, que é o bem, que na alegoria da caverna está representado pela figura do Sol. Então o indivíduo, quando ele sai da caverna, ele contempla essas entidades metafísicas. No mais alto cume, no alto, no céu desse aspecto metafísico da realidade, está o princípio fundamental de tudo, que para Platão é o bem, representado pelo Sol. E é isso que fica claro aqui na passagem seguinte do livro 7. Agora, meu caro Glauco, precisarás aplicar essa alegoria a tudo o que expusemos antes, para comparar o mundo percebido pela visão com o domicílio carcerário e a luz do fogo que nele esplende com a energia do Sol. Quanto à subida para o mundo superior e à contemplação do que lá existe, se vires nisso a ascensão da alma para a região inteligível, não te terás desviado de minhas esperanças, já que tanto ambicionas conhecê-las. Só Deus sabe se está de acordo com a verdade. O que eu vejo, pelo menos, é o seguinte: no limite extremo da região do cognoscível está a ideia do bem.
dificilmente perceptível, mas que, uma vez apreendida, impõe-nos de pronto a conclusão de que é a causa de tudo que é belo e direito, a geratriz no mundo visível da luz e do Senhor da luz, como no mundo inteligível é dominadora, fonte imediata da verdade e da inteligência, que precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, tanto na vida pública como na particular. Então o que Platão diz a Glauco é justamente isso. Ó, Glauco, se você está entendendo essa subida, essa saída da caverna, como a ida da nossa alma do sensível para o inteligível, então as minhas esperanças ainda estão de pé e você está conseguindo conhecê-las. E no fim desse caminho, no lugar que é quase inacessível, está a ideia de bem, representado pelo Sol, como ele fala aqui, no mundo visível, fonte da luz, e no mundo inteligível, fonte de tudo que é belo, de tudo que é direito, de tudo que é cognoscível, de tudo que é inteligível. E vejam, o Sol ele permite a gente ver as coisas, né? Mas não só ver, ele permite com que as coisas tenham vida. Sem o Sol não tem vida vegetal, né? Não tem fotossíntese, portanto não tem vida vegetal e não tem a vida animal que se alimenta dos vegetais e não tem vida de modo geral, né? Da mesma maneira que sem o bem não tem inteligência, não tem cognoscibilidade, as coisas não são inteligíveis e as coisas não têm ser, certo? Então, é esse o sentido verdadeiro e profundo da alegoria da caverna. E sempre que te mandarem sair da caverna, lembre-se dessa aula e envia para essa pessoa, porque talvez ela não saiba o que significa, né? E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com quem gosta de filosofia, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para a gente bater a nossa marca, a nossa primeira meta, que é a meta de 1000 inscritos. E até a próxima, pessoal!